Parece que é gravação. Deixa eu olhar. Sim, Sim, agora tá. começou. Então, chegou o momento de nós estudarmos um pouco a Bíblia. Hoje nós temos em Daniel capítulo 7 para bater um papo. Se não conseguirmos estudar esse conteúdo, toda a parte, que é interessante, mas pelo menos aquilo que nós consideramos importante dentro dessa caminhada até Apocalipse, nós vamos estudar agora. Bom, eu vou orar e vou postar aqui na tela o conteúdo e nós vamos conversando e tirando as dúvidas no final. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por tuas bênçãos. Nos acompanhe, Senhor. Melhor, nos ajude, porque o Senhor já está conosco, a ter essa sensibilidade espiritual para enxergar aquilo que o Senhor deseja que nós tenhamos como fundo, como estudo nesse momento, como foco. Nos ajude, nós precisamos muito da tua iluminação. Daniel, quando teve essa visão, Senhor, estava completamente inspirado por ti. E para nós entendermos hoje, depois de tantos anos, mais de 2.500, 2.600 anos, nós precisamos da companhia que já está aqui do Espírito Santo. E também nós precisamos estar despertos, estar atentos, estar ligados ao que nós vamos, através da tua palavra, ouvir, ler, enfim, nos capacite, nos abençoe, nos ilumine, nos conduza. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 7. Bom, aqueles que estão acompanhando desde o início sabem que, antes de falar do conteúdo do capítulo, nós passamos a datação. E a data do capítulo 7 de Daniel é o ano 553, ali o ano 552. Bom, nós temos conversado entre nós dessa questão aí de como você deve estudar Daniel, com Isaías, com Ezequiel. E no último encontro nosso, nós percebemos que antes de Daniel, capítulo 7, Deus revelou para Ezequiel, no capítulo 1, a sua glória. E nós vimos como funciona isso. Nós vimos lá no capítulo 1, 4 animais, ou 4 seres semelhantes, né? Aí tem os animais que vão aparecer ali, são 4, e depois são 3 animais, e depois aparece um homem semelhante ao homem. Nós vimos que está relacionado ao santuário, está relacionado à glória de Deus, e esse tipo de coisa ficou mais claro para a gente durante a nossa aula, a nossa última aula. Bom, hoje nós temos Daniel 7. E claro, se você não está com a Bíblia aberta, aproveita, corra, abra a sua Bíblia, que nós vamos entrar nessa história que é maravilhosa. Bom, a minha versão diz assim, Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então perceba que nós estamos aqui nessa data que eu falei com vocês aí, aproximadamente entre o ano 553 e 552 a.C., sempre antes de Cristo. E aí Daniel vai sonhar com esses animais. Então, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 14, é a visão. Então, nós temos aí, são 26, vocês podem observar, são 26 versículos. Então, do versículo 1 ao 14, nós temos a visão, são 28 versículos no capítulo 7. Do 1 ao 14 é a visão, sendo que do versículo 1 até o versículo 8 é onde aparecem os 4 animais, ou seja, os 4 animais que eram semelhantes, pelo menos 3 semelhantes aos animais que nós conhecemos em nossa fauna, ou Daniel conhecia, né? E um que ele vai falar que é terrível e espantoso, ele não conhecia nada semelhante àquela figura que apareceu para ele. Bom, aí nós temos, depois, do versículo, na sequência, do versículo 9 até o versículo 14, Daniel vê um juízo sendo estabelecido no céu. Repetindo, do versículo 1 ao 14, nós temos a visão. Essa visão é subdividida do versículo 1 ao 8, quando aparecem os 4 animais, e do versículo 9 até o 14, o estabelecimento do juízo. Bom, essa é a visão que Daniel teve no capítulo 7. Quando começa o versículo 15, então do versículo 15 até o versículo 26, nós temos a interpretação. E aí ele recebe
informação. Você pode correr para o versículo 15, vai dizer assim na minha Bíblia, ó. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Então, do versículo 15 ao 18, a explicação geral. Então, é dito para Daniel aquilo que nós vamos acompanhar agora. Só que do versículo 19 até o versículo 26, se concentra no quarto animal. Então, vamos lá para o versículo 19, diz assim: Então, disse Daniel, olha a coisa, hein? Então, Daniel teve o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Aí, nesse momento, Daniel ele fica focado no quarto animal. Então, vamos parar aqui, vamos pensar. Ele teve uma visão, essa visão sobre do mar grande, está no versículo 2, 4 seres. Vamos chamar de seres para facilitar o que nós estamos tentando entender aqui do livro de Daniel. E esses 4 animais, ou que eram animais bestas, né? Que eram semelhantes, as 3 primeiras, semelhante ao que nós conhecemos hoje, saíam dos 4 ventos do céu que estavam agitando o mar grande. E aqui já começa uma simbologia interessante, porque quando eu vou para Jeremias 49, 36, Jeremias 51, 1 e Jeremias 4, 11 até o 13, eu vou entender que ventos são movimentos de guerra, ou movimentos de conquista, ou esse evoluir desse processo das nações que avançavam sobre as outras. Em contrapartida, eu vou encontrar em Apocalipse 17:15, Isaías 17:12, que águas representa povos, multidões e assim por diante, uma região densamente povoada. Então, nós temos aqui esse capítulo 7 tratando desse assunto e nós vamos entender o que cada coisa vai representar dentro dessa história. Eu vou já postar o material que eu estou lendo aqui agora, porque esse material, como eu disse, nós confeccionamos e nós temos interesse de que ele seja conhecido por todos. Então, quem quiser, é só pedir. Depois que terminar o estudo, pode pedir, Lissandra, compartilha, ou pode pedir no meu zap mesmo. A gente tem o maior carinho, o maior interesse que isso vai chegar à mão das pessoas. Então, está aqui um resumo e é baseado nele que nós vamos meditar nessa noite. E eu recomendo que, claro, depois que terminar o estudo, você leia de novo o capítulo 7 para que você entenda esse resumo que nós estamos apontando aqui. Então, do capítulo 1, no capítulo 7, do versículo 1 ao 14, eu já disse a visão. Do 1 ao 8, dentro dessa visão, você vai ver os 4 animais. Então, você tem um leão alado, vamos chamar assim. Você tem um urso, você tem um leopardo e depois um animal terrível e espantoso. As figurinhas aqui já para facilitar o entendimento. Do versículo 9 a 14, você tem um juízo sendo estabelecido, um juízo sendo realizado, e nós vamos descobrir que esse juízo é no céu. Do capítulo 15 ao 26, nós temos a interpretação, sendo que do 15 ao 18, a explicação geral. E do 19 ao 26, está ali o foco no quarto animal, nos 10 chifres que surgem da cabeça desse animal, e 3 desses 10 caem. Então, se 3 caem, você fica 7, mas desses 7, surge entre eles um que já estava ali crescendo de forma gradual, e ele consegue destruir 3 com artimanhas, claro, e agora nós temos aí 7 chifres que são dominados por um chifre que surgiu, que é diferente de todos os outros. E esse chifre tem olhos e bocas. Os outros não têm olhos e boca. Só esse. Quando Daniel viu isso chamou a atenção dele, tem que chamar nossa atenção também. E a Bíblia vai responder o que significa esse chifre que tem olhos e boca. Bom, quando você vai depois fazer esse paralelo, Daniel 7:3, com Apocalipse 17:15, Isaías e Daniel 7:17, eu já disse Apocalipse capítulo 17, eu falei 15, não, 17.
Então, como você vai ter esse material, eu entendo que você vai ter a oportunidade de estudar com calma. Vamos aos animais? O primeiro animal era um leão com duas asas, asas de águia, ou asas de ave. Quando você vai para Daniel capítulo 7, no versículo 4 vai dizer assim: o primeiro era como leão. O primeiro era semelhante a um leão, e ele tinha asas de águia. E ainda vai dizer que enquanto Daniel olhava, foi arrancada as asas, ele foi colocado na terra, colocado em pé como homem e foi lhe dado um coração de homem. Bom, quando você corre para o índice de Daniel, ou das profecias que estão apontando os reinos sucessivos, você vai lembrar que nós vimos que Daniel, capítulo 2, é o índice dessas coisas. Então, o próprio Daniel, no capítulo 2, vai dizer para Nabucodonosor que Babilônia era o primeiro império dessa sucessão de impérios até chegar o reino de Cristo, que é a pedra que destrói tudo o que tem e com seu poder, glória e majestade vai tomar conta de toda a terra. Então, aqui, essa imagem é uma representação justamente do Império Babilônico. E na sequência nós vamos ver aqui, ó, que Babilônia, ela dominou o mundo do ano 605 a.C. até 539. Então, Babilônia era... E há uma coisa interessante. Quando nós olhamos para os achados arqueólogos que falam sobre o período babilônico, nós vamos ver que a Babilônia se autorrepresentava ou utilizava como símbolo o leão mesmo. Então já tinha essa característica ali. E naturalmente alguém pode dizer, ah, não, isso pode ter sido influenciado por Daniel. Peraí, mas quando Daniel chegou na Babilônia, Babilônia já existia. Entendeu? Então era assim que era identificado. E essa questão e essa referência você também vai encontrar em Jeremias 4:7 e em Ezequiel 17:3 e 12, falando também sobre essa realidade aí de Babilônia. Então Babilônia domina o mundo. E quando Babilônia conquista o mundo, e quando Babilônia domina o mundo, naturalmente esse período aí que nós temos é justamente o período do ano 605 e 539. Não esqueçam que nós já estudamos um pouco sobre a Babilônia nos outros vídeos, já falamos sobre o momento que eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram tudo e eles conseguiram levar o nosso povo cativo para a sua terra ali. Bom, na sequência nós temos o segundo animal. Esse segundo animal era semelhante a um urso. Então, o primeiro era semelhante ao leão e o segundo semelhante ao urso. O que o leão tinha de diferente dos leões que eu e você conhecemos? Asas. E asas significa o quê? Velocidade de conquista. Porém, essas asas que nós temos aqui no leão são representa justamente o fato que Babilônia, de forma contínua, avançou sobre aquela região, tomando conta e estabelecendo o seu império. Nessa fase, teve outras fases anteriores, né, mas a concentração da profecia está a partir do próprio momento ali da Babilônia, e é por isso que nós temos um leão com duas asas. Já o urso tem duas características diferentes do urso que nós conhecemos. A Bíblia vai dizer que esse urso tinha 3 costelas na boca, e você não vai encontrar nenhum urso em nenhum momento da história da humanidade com essa característica. E ele tinha um lado que era mais, mais destacado do que o outro. Ou seja, ele tinha digamos assim, um problema aí, porque ele caminhava tendo uma força maior de um lado. A Bíblia vai descrever assim, no capítulo 7, versículo 5. Daniel disse: eu olhei, e eis o segundo animal que era semelhante a um urso. Ele se levantou de um lado, está vendo? Então, ele era forte por um lado. E ele tinha na boca 3 costelas. E foi dito para ele: levanta-te, devora muita carne. Então aqui está o império dos medos e persas. Por isso que esse leão tinha 2, destaca um lado do outro, porque nós sabemos que o império começou forte com a união dos medos e persas, mas com o passar do tempo foram os persas que mantiveram
esse domínio. E por que as 3 costelas na boca? Aí você precisa ir para a história da humanidade e você vai perceber que os medos persas, eles controlaram o mundo do ano 539 até 331. Os medos persas, tendo Ciro como conquistador, invade a Babilônia e ele deixa, nós conhecemos a história, ele deixa Dário como o rei de Babilônia, digamos assim, num período em que o filho de Nabucodonosor estava distante e deixou o neto de Nabucodonosor no poder, Belsazar, esse homem que nós estamos, que é citado no capítulo 7. E o que vai acontecer com eles? Para que eles tenham poder sobre aquela região, eles precisaram destruir ou conquistar 3 nações. A Lídia, e essa conquista foi no ano 547 a.C., depois eles conquistam a Babilônia no ano 539 a.C. E, por fim, eles conquistam o Egito. Lembrando que antes o tempo era do maior para o menor, né, de forma decrescente. Então está aí o segundo urso representando os medos e os persas. Só que agora nós temos outro animal. Você vai encontrar essa descrição no versículo 7, que diz assim: depois disso continuei olhando, perdão, 6. Depois disso continuei olhando, e eis que aqui outro animal, e era semelhante a leopardo. E esse leopardo tinha 4 asas de ave nas suas costas, e esse animal tinha 4 cabeças. Então, enquanto o leão, de diferente, né? Inicialmente tinha as asas, depois o coração de homem, e aqui há uma referência àquele período que Nabucodonosor passou como um animal ali 7 tempos, tendo vivendo como se fosse um animal mesmo, sendo molhado pelo orvalho da terra e assim por diante. Nós temos o urso, que tinha um lado que era diferente do outro, com 3 costelas na boca, uma referência às 3 nações que eles conquistaram. Agora, eles são conquistados pelo leopardo, que tinha 4 cabeças e 4 asas. Olha, o leopardo já corre muito, a velocidade dele é absurda. Agora, imagine esse mesmo leopardo tendo 4 cabeças e 4 asas. Então, aqui nós temos o terceiro animal, e esse terceiro animal, ele representa os gregos. E os gregos teve um grande conquistador, que foi Alexandre, chamado Alexandre o Grande. E asa significa velocidade e conquista, como você já sabe. Bom, tem a relação aqui das conquistas de Alexandre. Em um espaço curto de tempo, ele conquistou a Macedônia, chegou ao trono da Macedônia, e com as batalhas que ele foi, ele, ganhando as batalhas, ele foi avançando, e ele domina todo aquele território que antes estava na mão, parte na mão de Babilônia. Claro, o Império dos Medos e Persas foi maior em espaço territorial do que o anterior, e agora os gregos conquistam toda aquela região e avançam para o que você e eu conhecemos hoje como Europa. Afinal, eles estavam na Grécia. Muito bem. E por que 4 cabeças e 4 asas? As 4 cabeças representam justamente os generais, os principais, que tomaram conta do império após a morte de Alexandre o Grande, que, por um motivo, ele avançou, como eu disse, conquistando tudo, mas chegou um momento em que ele morre de causas naturais, alguma coisa ele fez ali, né? Algumas pessoas dizem que ele bebeu muito, enfim, há muitas histórias a respeito de Alexandre o Grande, mas ele morre muito jovem. Alguma coisa aconteceu, foi envenenado, coisa desse tipo. Você pode depois, na internet, eu não quero exaurir, né? Não é a intenção nossa tratar desse personagem com uma ênfase maior, mas aguçar a sua curiosidade para depois sentar e debruçar aí nos livros, descobrir o que a história fala a respeito desse conquistador. Quando ele morre, ele não deixou herdeiros, até porque aqueles que tinham ali os próprios, aqueles que estavam no poder tentaram eliminar, e de fato aconteceu. E aí Ptolomeu, caçando Licímaco e Seleuco, seus 4 generais ali mais tiveram um poder maior, eles pegam e dividem o império dos gregos em 4 pedaços. Um vai para o Egito, o outro vai para a Macedônia, o outro fica com a parte da Ásia Menor,
e o outro toma conta da região da Síria e parte do Oriente. Então, por isso que a Bíblia descreve, e Daniel viu, o terceiro animal com 4 cabeças e 4 asas. As asas simbolizando a velocidade de conquista e as cabeças, porque esse império ele seria dividido pelos generais que trabalharam com Alexandre no período em que ele estava no poder. Ok? Bom, avançando, nós agora vamos para o último animal. E esse animal, Daniel nos diz assim, olha, é terrível e espantoso. E a Bíblia descreve assim, no versículo 7. Depois disto, olhei nas visões da noite, o quarto animal era terrível e espantoso, forte, muito forte, o qual tinha dentes de ferro. E aqui você vai lembrar que enquanto nós temos a estátua do capítulo 2, e mais à frente nós vamos fazer essa comparação, estátua com os 4 animais, porque as referências são as mesmas. Por exemplo, eu acabei não dizendo, mas os gregos, eles dominaram o mundo do ano 331 até o ano 168 a.C. Então, perceba essa sequência. Primeiro nós temos o Império Babilônico, do ano 605 a 539, depois chegam os Médios e Persas até o ano 331, e agora nós temos os gregos até o ano 168. E na sequência, Roma, que é o quarto animal, presta atenção. Babilônia foi conquistada. Os Médios e Persas foram conquistados. Os gregos também. Os babilônicos, uma conquista sem guerra, porque foi cercado, baixaram as águas do Eufrate e foi invadido. Eu já estudei isso com vocês. Só estou fazendo um resumo. Já os Médios e Persas foram conquistados com uma guerra, porque os gregos avançaram sobre os Médios e Persas. Assim como os gregos foram conquistados por Roma. Roma conquistou a Grécia e tudo aquilo que estava na mão da Grécia. Mas Roma, ela foi dividida, exatamente como está na estátua. O quarto império, ele era as pernas de ferro, representando Roma, mas depois ficou nos pés barro e ferro, representando um poder forte como o ferro, ou nações, ou estados, vamos dizer assim, e do outro lado, aquilo que é fraco como o barro, em uma referência ao que eu e você hoje conhecemos como a Europa. Então, esse quarto animal representa o império dos romanos, iniciado com a conquista ali dos gregos, no ano 168, e antes de Cristo, em espaço territorial e em tempo, foi o período ou o império que mais tempo permaneceu em pé. Os romanos foram divididos ou conquistados no ano 476. E o que seria, então, rapidamente, os 10 chifres? E esse chifre que surge, que 3 são eliminados, como funciona isso? É fácil, quando você vai para a história da humanidade, você vai perceber que Roma foi dividida em 10 pedaços, o Império Romano. Sendo que os francos fundaram o que eu e você hoje conhecemos a França. Os alemães, ou germanos, fundaram a Alemanha. Os anglo-saxões, a Inglaterra, os lombardos, a Itália, os burgúndios, a Suíça, os suevos, Portugal, e aí tem 3 tribos dessas tribos chamadas bárbaras que nós não temos hoje, no mundo atual, nada que restou deles. Eles não deixaram, digamos assim, ou eles foram extintos com essa função de não deixar nada mesmo, que são os ostrogodos, extintos no ano 538 depois de Cristo, tudo aqui depois de Cristo, tá? Antes de Cristo até os gregos, depois os romanos pegam o poder no ano 168 antes de Cristo e vai até 476 depois de Cristo. Então, primeiro a ser extinto foram os érulos, no ano 493, depois os vândalos foram extintos no ano 498 e os ostrogodos extintos no ano 538. Então, o que acontece? Eram 10 chifres, ou seja, 10 reis, ou seja, 10 reinos, vamos chamar assim, ou 10 nações, divididas da Roma, e cada nação tinha o seu representante. Em algum momento, mais à frente, nós vamos estudar, eles vão guerrear entre si, ou pelo menos o chifre pequeno vai incentivar isso, e aí 3 dessas 10 são extintas. Bom, quando nós paramos para ler o que Daniel fala
a respeito desse chifre pequeno, que ele vai dizer assim no versículo 8. Estava eu a considerar o chifre, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. E esse chifre tinha olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. Bom, quando eu pego essa dica de Daniel, eu tenho que descobrir o que significa na Bíblia olhos, porque a boca ele já disse. A boca ele fala que fala blasfêmias ou que fala algo contra Deus. Então esse chifre pequeno, ele tem uma característica completamente diferente dos outros chifres. E ele tem uma característica que você também vai encontrar nos outros animais, ou nos animais, aqui o chifre está aqui, está sobre a cabeça do quarto reino, grava essa informação. Então, esse chifre precisava surgir depois, em algum momento ali, depois ou durante o império dos romanos. Não podia ser nos gregos, não podia ser em Babilônia e nem nos medos e persas. Ok. Eu vou pedir ajuda de Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 10 diz assim, ó, porque o Senhor, Isaías profetizando, mas ele usa um termo que nós temos que utilizar aqui no Daniel capítulo 7 para entender o que são os olhos do chifre. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, ou seja, os profetas. Então, observe bem, quando Daniel ele enxerga esse animal com essa característica, naturalmente eu entendo, e é isso que fica claro, que esse chifre que surge, ele tem características de religadas, características ligadas, características estabelecidas, características de algo relacionado à religiosidade. Por quê? Porque quando você abre Isaías 29, esse versículo que nós lemos aí, você vai ver que o próprio Isaías, ao falar ali, a transmitir a mensagem de Deus, que ele está falando justamente que Deus determinou, que os olhos são os profetas. Bom, então eu posso dizer para vocês, com toda certeza, que esse chifre que surge, que destrói 3, ele é um profeta, ou ele tem características de profeta, ou ele tem características de religião ou de alguma coisa relacionada ao mundo espiritual. Porém, ele não é verdadeiro. Por que ele não é verdadeiro? Porque ele tem uma boca que fala com insolência, que trata e traz blasfêmias. E na sequência, nós vamos descobrir que Daniel ele enxerga e fala sobre isso. Naturalmente, quando nós abrimos para olhar essas características, você vai ver que foi a preocupação de Daniel, os 3 chifres são arrancados, então tem uma sequência a acontecer. Você tem ali, precisa cair os 3 chifres, e o último a cair foi os ostrogodos, exatamente no ano 538. Então, esse chifre só podia iniciar a sua supremacia depois da queda dos 3 chifres. E é por isso que é fácil você entender Daniel. Basta você estudar com calma, olhando para o passado, olhando para os dias de Daniel e olhando para a realidade, para o historicismo, que é uma metodologia correta para você compreender isso. Então, o chifre pequeno não poderia ser anterior ao ano 538 a.C., porque até o ano 538 a.C., nós tínhamos ali as tribos bárbaras ainda com a sua exercendo o seu poder sobre aquele território que um dia tinha sido o território romano. Então, no ano 538, cai a última tribo bárbara, das 3 que precisavam ser extintas. Então, esse é o ano que dá início à supremacia do chifre pequeno. Nós vamos ter uma aula só sobre isso. O que nós precisamos entender hoje é justamente esse conteúdo aqui do livro de Daniel. Bom, então agora nós já vimos os 4 animais, algumas características especiais e a preocupação de Daniel com relação ao chifre pequeno. E aqui nós vamos ver o que Daniel fica sabendo sobre esse 4º animal, o chifre pequeno. O chifre pequeno ele tem que surgir do 4º animal. Esse 4º animal é terrível e espantoso. Daniel 7,7, nós sabemos, é Roma. Esse
se levanta desses 10, o chifre pequeno, ele está ali surgindo entre os 10 reinos, ou seja, em algum momento ele já existia, dentro do quarto animal. Mas ele começa a subir e a ganhar poder no momento que já está dividindo os reinos. Aí ele vai dizer que 3 dos primeiros ele precisou arrancar para ele alcançar a supremacia. Ele tem olhos e tem boca, então olhos representa a visão espiritual ou foco no espiritual, e boca blasfêmias ou se levanta contra Deus. E aqui tem um detalhe interessante. Volto a repetir, os outros chifres não tinham essas características, só esse, e por isso que chamou a atenção de Daniel. E diz que ele vai proferir, na sequência, nós vamos ver o capítulo 7, palavras contra o Altíssimo. Então ele não estava no ataque só contra o império e os que ali estavam, um ataque horizontal. Ele faz um ataque vertical, ou seja, ele ataca o alto, porque ele se levanta contra o Altíssimo. E ele fazia guerra contra os santos do Altíssimo. Então ele tem 3 características, e você pode perceber que são características que estão ligadas ao mundo espiritual. Ele se levanta contra o Altíssimo, faz guerra contra o povo do Altíssimo e cuida de mudar os tempos e as leis que o Altíssimo deixou. Muito bem. Esse chifre pequeno, ele com essas características, ele se levanta contra o povo de Deus, e ele, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é o que diz no versículo 25, parece que ele está ganhando a batalha. Então, tem um detalhezinho aqui que eu preciso falar para você. Você que já tem o costume de estudar a Bíblia, que conhece também de profecias, que já viu muito desses materiais e outros, enfim, pessoas falando sobre Daniel capítulo 7, outros em outros lugares. Tem um detalhezinho aqui que eu preciso falar para você, que você vai entender agora. Como nós temos, Lissandra, desde o início, ela pauta esse estudo bíblico ali baseado no santuário, e isso é importante, viu? Então, nós aprendemos em algum momento que uma das características principais, ou nessa teocracia divina, uma das pessoas, ou um dos títulos que aparece ali, muito importante, é o título de profeta. E no deserto, o primeiro profeta foi Moisés. No momento que eu estou explicando para você, gente, por favor, tente entender essa linha de raciocínio. Moisés era um tipo de Cristo. Então, Moisés, inclusive Moisés, quando está ali na sua trajetória, já no finalzinho da sua história, e nós vimos isso nos últimos estudos, ele diz, olha, Deus enviará um profeta, e a ele vocês vão ouvir. Então, observe bem, esse chifre pequeno tem características de profeta, mas não é o profeta enviado por Deus. Pelo contrário, ele é a contrafação do profeta que Deus vai enviar. Lembra do que nós vimos no nosso último encontro? Assim como diante do trono de Deus nós temos 4 seres, um que se parece com uma águia, outro que se parece com um homem, que se parece com um novilho, que se parece com um leão. Aqui nós temos 4 seres, sendo que 3 se parece com um leão, se parece com um leopardo e se parece com um urso. Mas o 4 é terrível e espantoso. Mas no 4 surge alguém com característica de visão profética. Não é por acaso. E para complicar, se você parar para pensar, você vai ver que aqui ele prega, ou ele tem esse poder de pregar sua palavra, de estabelecer as suas regras por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E nós aprendemos isso em algum momento do nosso estudo, que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo representa 3 anos e meio. 3 anos e meio proféticos é igual a 1.260 dias. Porque se você pegar um ano judaico ali com 360 dias, você vai fazer a somatória, você vai chegar a essa conclusão. 1.260 dias
no princípio dia, ano, que nós também já vimos quando nós estávamos estudando, ouvindo a voz de Deus. E aí eu aconselho, se você não teve a oportunidade de acompanhar esse material desde o início, e está chegando agora, ou está assistindo a partir de hoje, você pode estar procurando entender o que eu estou dizendo, e de fato vai ficar complicadinho para você. Nós recomendamos que você ou assista as outras aulas ou procure de alguma forma nos canais o nosso contato. Nós teremos o maior prazer de falar com você para explicar melhor. Mas aqui há uma característica interessante desse chifre pequeno que está contrafazendo o trabalho de Jesus. Jesus pregou durante 3 anos e 6 meses. E no final dos 3 anos e 6 meses, Jesus foi ferido de morte e morreu. Esse chifre pequeno, ele vai ser identificado lá em Apocalipse capítulo 13, como também tendo sua supremacia durante 3 anos e 6 meses proféticos. E no final dos 3 anos e 6 meses, ele foi ferido de morte e não morreu. Quando Jesus morre, ele disse, quando eu ressuscitar, ele falou para Nicodemos, atrairei todos a mim. O chifre pequeno, que lá no Apocalipse capítulo 13 é identificado como uma besta que surge do mar, ela é ferida de morte. E como ela não morreu, quando ela se recuperar da ferida mortal, a Bíblia diz que ela atrairá todos a ela, ou todos aqueles que não estiverem selados com o selo do Deus vivo. Isso não é coincidência. Então percebam que esses reinos existiram, esses reinos estavam ali. Hoje nós vivemos em dias de França, de Portugal, de Espanha, justamente as mesmas tribos que deram origem a essas nações. Você acompanha isso na internet. E aí você pergunta assim, e o Brasil? Se você observar bem, o Brasil é filho de Portugal. Então nós somos, digamos assim, descendência dos suevos, aquela tribo que ajudou a invadir Roma e que pegou um pedaço de Roma, que hoje você chama de Portugal. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos são filhos dos anglo-saxões, a tribo que pegou um pedaço de Roma e fundou um país chamado Inglaterra, uma democracia como nós conhecemos. Então observe que nada está solto na história da humanidade dentro desse, desse espaço onde chama a atenção da Bíblia, justamente porque é o local onde está o povo de Deus. Então, o povo de Deus, durante muito tempo, a Bíblia contou a história ali da região dos caldeus, da Mesopotâmia, do Egito, de Canaã, dessa terra, desse espaço geográfico, desse espaço territorial, porque era ali que estava o povo de Deus. E depois o povo de Deus, vocês sabem, com a pregação do Evangelho, a partir da ressurreição de Cristo, alcançou toda a Europa. E é por isso que nós temos a Bíblia contando a história, e Paulo, inclusive, citando pelo menos um imperador de Roma, que ele tinha pessoas na casa dessa pessoa que também eram adoradores do Deus verdadeiro e seguidores de Jesus Cristo. Daniel, capítulo 7, traz para nós essa bênção e essa informação que é impressionante, que diz para a gente a respeito daquilo que está acontecendo, que aconteceu ao longo da história. Muito bem. E como é que Daniel vai tratar desse assunto mais à frente? Quando você abre o versículo 9, diz assim, Daniel viu os 4 animais, ficou de olho nos 10 chifres, especialmente no chifre que tinha olhos, porque representa a visão espiritual, é um profeta que não é verdadeiro, é a contrafação do ministério profético de Jesus. Olha que coisa! E eu disse para vocês, eu volto a repetir, lá no deserto eu tinha um profeta, um sumo sacerdote e um rei. Quem era o rei? Cristo. Quem era o sumo sacerdote? Arão. Quem era o profeta? Moisés. Então agora, a Bíblia está apresentando para a gente que antes do estabelecimento do reino de Jesus, que vai ser a pedra que vai destruir a estátua, vai bater nos pés da estátua, enquanto nós estamos vivendo nesses dias de Europa dividida, né? Esse rei, antes de voltar à terra como rei, ele viria como profeta, sacrifício,
passaria um período como sacerdote, depois sumo sacerdote, aí sim ele apareceria nas nuvens dos céus e na sua terceira vinda como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e como juiz de toda a terra. Só que antes disso acontecer, um poder, ou a união de poderes, tentaria contrafazer a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estabelecendo-a através de poderes, de nações e de ordens e de movimentos que estariam trabalhando com esse objetivo, se levantar contra o reino de Deus. Então, Daniel capítulo 7, agora ele vai ver que antes da vinda de Cristo, diz o versículo 9, ele continua olhando até que foram postos uns tronos. Então, se foi colocado tronos, isso significa que algo vai acontecer. E o que vai acontecer? Ele diz, em um ancião de dias se assentou. Então, se assentou, colocou tronos e um ancião de dias. Ele vai descrever como era um ancião de dias. A sua veste era branca como a neve. E ele vai dizendo que tinha um rio de fogo que saía e emanava diante desse ser. Milhares de milhares, você viu, milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, antes, presta atenção, pessoal, da vinda de Cristo, é necessário que ocorra o juízo. Então, você pega Daniel capítulo 2, e você enxerga ali Babilônia, os medos e persas, os gregos, os romanos, a Europa dividida. E a pedra que choca e destrói todo o reino humano, estabelecendo o reino de Cristo. Mas antes da pedra chocar na estátua, é necessário que tenha juízo. Então, para que serve o juízo? Para estabelecer quem vai morar e viver eternamente com Jesus e quem, de alguma forma, disse, eu não quero. E Jesus é um democrata, é um cavalheiro, ele vai respeitar as opiniões livres de todas as pessoas. Percebe como funciona? Só que, enquanto esse tribunal não inicia o seu trabalho no céu, aqui na terra tem alguém que está se passando como se fosse esse profeta que tinha essa função. Porque aqui nós estamos em uma sequência lógica. Enquanto na terra tem alguém dizendo que é o verdadeiro Cristo, digamos assim, porque ele tem características desse profeta, desse Filho de Deus, ele se passa como o vigário de Deus, o Filho de Deus estaria no céu. E o que acontece? Versículo 11. Enquanto eu estive olhando por causa das vozes, das grandes palavras que o chifre proferia, o chifre pequeno com olhos e boca, ele observou que o animal foi morto e o seu corpo foi desfeito e foi queimado pelo fogo. Mas quanto aos outros animais, foi tirado, olha só, foi tirado o seu domínio. Então, os babilônicos perderam o domínio. Os medos e persas perderam o domínio. Os gregos também. Mas os romanos também. E aqui diz, mas deu uma prolongadazinha de vida até certo espaço de tempo. Onde é que você vai encontrar esses animais novamente? Lá em Apocalipse capítulo 3. Então, eles receberam prolongou a vida, digamos assim. E aí você tem que raciocinar. Nós hoje somos chamados de a civilização ocidental. Nosso ordenamento jurídico é romano, a nossa filosofia é grega e a nossa religião é babilônica. A gente não para pensar, mas esses poderes estão aí, com esse prolongamento que a Bíblia vai dizer, Daniel disse, de vida até certo espaço de tempo. Mas que espaço de tempo é esse? Vamos ver? Porque, olha só, alguém pode dizer assim, não, eu não tenho nada a ver com a religião babilônica. Calma, você precisa estudar. Eu não estou dizendo que você está lá na Babilônia, nada disso. Por favor, procure entender uma coisa por vez para que a gente não faça confusão daquilo que nós estamos estudando. O que nós estamos apontando está na Bíblia, é que isso é uma realidade do mundo atual. Eu estava olhando, disse Daniel no versículo 13 do capítulo 7, nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Será que é a volta de Jesus que Daniel está vendo?
Vamos continuar lendo. E ele dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi dado a esse filho do homem domínio, honra e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, observe. Daniel viu que Cristo, ele não estava vindo à terra, mas ele estava se aproximando do Pai para receber o trono. Então, isso significa que aqui, enquanto alguém estava esbravejando como que era o representante de Deus na terra, lá no céu, depois da sequência que nós vimos, depois da supremacia do chifre pequeno, então ia ocorrer uma mudança de fase no trabalho de Jesus. E aí eu preciso que vocês. Eu não deveria fazer isso, mas como o Espírito Santo está pedindo para eu fazer, eu vou fazer. Quando eu vou para Apocalipse capítulo 13, pode deixar que eu não vou estragar a surpresa, não. No Apocalipse eu volto para aqui. No versículo 1 diz assim: E eu me pus sobre a areia do mar, e vi que subia do mar uma besta. Essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Lembra dos 10 chifres? Do quarto animal? Olha se representando aqui. E sobre os chifres tinha 10 diademas. Depois eu explico isso. E sobre a cabeça, nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a leopardo. Leopardo, semelhante aos gregos. E os seus pés como de urso, semelhante aos medos e persas. E a sua boca como um leão, semelhante à Babilônia. E o dragão deu-lhe o poder, o trono e grande autoridade. Vocês estão percebendo que a contrafação do que Jesus está fazendo, do que Deus fez com Cristo em Daniel capítulo 7? Vou repetir para você não se perder. Daniel capítulo 7. Eu estou indo na Bíblia, vou lá e vem cá, hein? Daniel capítulo 7. O versículo é o versículo 9. Eu vou ler já para ir direto ao assunto. No versículo versículo 14. E foi-lhe dado. Então, Jesus se aproxima de Deus em algum momento da história que nós vamos chegar lá. E ele recebe de Deus domínio, honra e reino, para que os povos e as nações e línguas servissem. E o domínio de Jesus é o domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. E a contrafação? Apocalipse capítulo 13. Junto a esses animais que vocês viram em Daniel capítulo 7, e entrega a besta, que lá é chamada a besta que surge do mar, que é o mesmo chifre que tem olhos e boca, e agora revestido de sua ferida de morte, que foi ferida, mas não morreu, ele passa de novo a ter uma outra supremacia, a supremacia final para os últimos dias. Lembra? Daniel capítulo 7 diz que enquanto nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está no céu, aqui na terra terá ou teve um falso profeta que durante 1260 dias, anos, pregou aquilo que ele dizia que era verdade. No final desse período, em 1798, ele sofre a ferida mortal e não morre. Jesus Cristo pregou 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio, Jesus Cristo sofre a ferida mortal e morre. E ele disse a Nicodemos: quando eu ressuscitar, ou quando essa ferida, quando eu ressuscitar, todos atrairei a mim. O chifre pequeno, a mesma coisa. Ele é dito que quando esse chifre recuperar aquilo que ele, a ferida mortal que ele sofreu, mas não morreu, isso nós vamos ver no Apocalipse, ele atrairia todos a eles também. Olha, Daniel capítulo 7 tem muita coisa para ser estudada. Mas por uma questão de prudência, hoje eu vou parar aqui, porque eu preciso conversar muito com vocês, eu preciso passar esse material para que vocês também estudem. E depois nós vamos avançar. Daniel capítulo 7 é um ataque direto ao ministério de Jesus em sua fase em que ele vem a este mundo, digamos assim, ou pelo menos é a contrafação do ministério profético de Cristo. E quando é que você vai enxergar isso? Fazendo essa leitura a partir do santuário do deserto. Que Deus abençoe você. Hoje eu só queria, na realidade, dar uma introdução mesmo. E nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vou fazer a oração
Sandra vai interromper a gravação e nós vamos para o nosso bate-papo. Oremos ao Senhor. Bondoso Jesus, obrigado pela leitura da tua palavra, Daniel capítulo 7. Nós entramos agora na fase profética do livro de Daniel. Há muita coisa por estudar, especialmente sobre esse personagem que nós vamos discorrer ao longo do estudo até o final do livro de Daniel e também volta no livro do Apocalipse. Nos ajude, nos abençoe. Abençoe a todos que estão aqui, a nossa família, os nossos familiares. Nós entregamos todos em tuas mãos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqueles que quiserem material, é só pedir que nós enviaremos sem problema nenhum pela internet, pelo zap, por e-mail, como for melhor para você. Que Deus abençoe você. Eu acho que a Alessandra tinha esquecido de parar a gravação. Parei. Muito bem.